Abram a tua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Nós vamos falar sobre Jacó. Para quem não está familiarizado com o contexto, o Jacó tinha uma pendência com o seu irmão. Havia um conflito familiar entre eles que não houvera sido resolvido. E é interessante notar que, mesmo se passando 20 anos após esse conflito, ainda o Jacó precisava fazer as pazes com o seu passado e se reconciliar com seu irmão Esaú. Jacó sabia muito bem que o passado, que o tempo não cura as feridas. Para que as feridas sejam curadas, é necessário mais do que o tempo. É necessário o perdão, é necessária a reconciliação. Só assim o homem pode ter a sua alma pacificada. E nessa busca pela reconciliação com Esaú, há 6 ações de Jacó que merecem o nosso destaque nessa manhã. A primeira delas, no verso de número 4, foi a postura humilde que Jacó assumiu diante desta reconciliação com o seu irmão. Então, a primeira atitude que eu aprendo com o texto é que, quando nós estamos decididos em acertar as contas do nosso passado, nós devemos fazer isso com uma postura humilde. O texto diz que Jacó aqui, ele revela humildade, ele não quer conflitos, ele não quer briga, ele quer reconciliação, a ponto dele chamar o seu irmão ferido de meu senhor e ele se colocar numa posição de servo, dando honras ao seu irmão. Então, essa é a primeira lição. Há coisas no nosso passado, meus irmãos, que foram mal resolvidas. Não houve um entendimento de ambas as partes. E isso às vezes te machuca a sua consciência, produz culpa no seu coração. Então, se você tem alguma pendência em relação ao seu passado com alguém, com algum ou com alguns, procure resolver isso de forma humilde. Reconhecendo onde você errou. Reconhecendo que você talvez tenha ofendido, mesmo que não tenha sido a sua intenção. Em segundo lugar, o Jacó, diz o texto, que ao saber que o seu irmão estava vindo ao seu encontro, escoltado por 400 homens, e isso era uma supremacia ameaçadora de Esaú. Ele sai ao encontro de Esaú para fazer as pazes. E aí ele é informado que no caminho o irmão ferido vem com uma escolta de 400 homens com ele. E o texto diz o seguinte, que então ele teve medo e ele se perturbou. Talvez ele tenha pensado, poxa vida, e se o meu irmão não quiser resolver as pendências comigo? E se o meu irmão quiser lutar comigo? Como é que eu vou lutar contra o exército do meu irmão? Estando eu apenas com a minha família, com os meus filhos, com as minhas esposas. O meu irmão vai tocar o terror. Então, nessa jornada de Jacó, ele revela humildade, mas também um certo medo. Talvez você tenha medo de fazer as pazes, pensando, será que aquela pessoa vai me perdoar? Será que aquela pessoa vai me aceitar? Será que eu vou ser acolhido novamente por aquela família? Será que eu vou ter de novo a mesma amizade que eu tinha com aquela pessoa? São os medos
que rodeiam o nosso coração na hora de buscar uma reconciliação com alguém. Então, o que Jacó faz além da sua estratégia, além do seu plano de dividir o bando que estava com ele em duas? Ele ora. Esse texto me ensina que diante das adversidades da vida, você precisa ter um plano, mas você também precisa orar. No livro de Provérbios, nós somos informados de que os planos nascem no coração do homem, mas a aprovação final vem da boca do Senhor. Então, ele ora porque ele sabe que todos os seus recursos agora não pode ajudar. A quantidade de bois, a sua riqueza, a quantidade de jumentos, de cabras, o gado, nada pode ajudar. Ele ora porque ele prevê que algo está para entrar em colapso. O seu irmão está a caminho com 400 homens. O Jacó ora quando a crise bate à sua porta. O Jacó ora quando a crise chega na sua família. O Jacó ora quando os seus bens estão sendo colocados à prova. Irmãos, a crise sempre põe o crente de joelhos. É na crise que nós oramos mais. É na crise que nós passamos a nos relacionar com Deus de uma maneira diferente, porque há muitas pessoas que quando não estão em crise, pouco se importa. Então, há 5 pontos importantes sobre a oração que Jacó faz a Deus. O primeiro ponto, está lá no verso de número 10, como é que o Jacó ora? Irmãos, essa é a primeira oração de Jacó registrada na Bíblia. O Jacó, pela primeira vez na sua oração, ele reconhece o quê? Que ele é indigno. Ele reconhece a sua falta de fidelidade para com Deus. Ou seja, o Jacó não vai orar de maneira triunfalista, exigindo de Deus, vamos botar Deus à prova, vamos determinar, vamos fazer a campanha das 7 noites com a vitória com Deus. Nada disso. Na sua oração, ele que já havia demonstrado humildade, diga ao meu irmão que o seu servo está a caminho. Então ele tem um plano, ele quer fazer as pazes com o irmão, mas ele ora. Você talvez tenha um plano. E quer saber do mais? Eu acredito que o plano que você tem, às vezes, ele veio até de Deus. Deus aprova esse plano teu. Mas não custa nada você orar e colocar diante de Deus esse plano. Ponha diante de Deus. Seja qual for o teu plano. Coloca diante do Senhor. Senhor, esse é o meu plano. O Senhor acha que eu estou indo no caminho certo? Se não tiver, Senhor, não deixa dar certo. Que esse plano não dê certo. Que ele caia por terra. Olha lá. Em segundo lugar, o que o Jacó reconhece na sua oração? Ele reconhece a generosa providência de Deus na sua vida. Por quê? Porque ele saiu há 20 anos atrás da casa dos seus pais, apenas com um cajado na mão. E agora, ele retorna
com uma numerosa família e com muitos bens. Então o Jacó, ele sabe reconhecer que foi Deus que o levou àquele patamar de riqueza, de prosperidade. Irmãos, você só está onde você está porque Deus te colocou aí. Você tem prosperado, você tem sido abençoado, você tem ido bem nos seus negócios, você tem ido bem na sua vida familiar, seja qual for a área, pode ter certeza, é o Senhor com a sua generosidade, com a sua fidelidade. O texto diz, porque Ele agiu de fidelidade comigo, usando de misericórdia. Então ele reconhece na sua oração. Terceiro, o que o Jacó pede na sua oração? Verso de número 11. Ele pede livramento das mãos do seu irmão. Ele mesmo já admitiu que ele estava com medo do seu irmão. E aí o texto diz assim, na sua oração, Senhor, eu te peço, livra-me das mãos do meu irmão. Qual era o temor dele? O temor dele era que o seu irmão o matasse, tirasse a vida das suas mulheres e, consequentemente, tirasse a vida também dos seus filhos. Então, vai construindo esse caminho na sua mente. Ele tem um problema no passado, ele precisa resolver isso, aquilo estava travando a vida dele, aquilo estava deixando ele amargurado, preocupado, aflito. Ele já fez um avanço, fazendo as pazes com o seu sogro, agora chega a hora dele fazer as pazes com o seu irmão. Ele é informado que o seu irmão não vem sozinho para esse encontro, já vem com 400. Por que o cara vem com 400 pessoas? Tem gato nessa história, ele vai, eu estou com medo, ele pode matar a minha família, ele pode matar as minhas mulheres, ele pode matar os meus filhos. Então, ele pede a Deus em oração, Senhor, me livra. E o Jacó, ele, nessa oração, ele lembra a Deus, ele ora vitoriosamente, por quê? Porque ele vai lembrar Deus das promessas que Deus fez na vida dele. Olha como Jacó é, no bom sentido, malandro, né? Ele fala assim, Senhor, um dia o Senhor me prometeu que tanto eu como minha família seríamos um povo numeroso, como a areia do mar. Não daria nem para contar. Se lembra, Deus, que o Senhor prometeu isso na minha vida? Pois é, e agora? E agora que o meu irmão está vindo com isso? Será que o meu irmão vai interromper as tuas promessas na minha vida? Então ele, na oração, ele lembra a Deus das promessas. Orar vitoriosamente é falar a Deus aquilo que Deus falou a nós. Orar eficazmente é orar fundamentado nas promessas divinas. Então, as promessas de Deus, nós sempre teremos o sim e o amém. Porque Deus, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quinto ponto. Nós estamos falando de um Jacó que ora cautelosamente e um Jacó estrategista. E aí o que o Jacó faz junto com a sua oração? O texto diz que ele passa a noite naquele acampamento e depois de orar, ele resolve separar parte dos seus bens e dar como presente ao seu irmão. E tendo passado ali aquela noite,
o Jacó separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú. Talvez ele tinha em mente que um presente abre caminho para a paz. E aí o texto diz no verso 19, que o Jacó ele está dando as instruções, né, para os grupos, né? E ele ordenou o segundo grupo, ordenou o terceiro grupo, todos foram conduzindo lá os presentes, os rebanhos, e ainda vocês falem da seguinte maneira para Esaú, quando se encontrar com ele. Diga assim: olha, o teu servo está vindo bem aí atrás, né? E este presente que o antecede é que, porventura, você o aceite. Aceite ele. Ele está vindo numa missão de paz. O Jacó amadureceu, o Jacó não quer mais enganar ninguém, o Jacó não é mais aquele crente problemático, ele não é mais aquele crente que fica fazendo rolo, dando mau testemunho. Não, agora o Jacó está maduro, está mais envelhecido, a vida o castigou, ele pagou um preço alto para o seu sogro Labão. Então, irmãos, eu aprendo com o texto que a gente vai amadurecendo também conforme a nossa velhice. Erros que você tomava, que você cometeu quando você tinha 20 anos, talvez você não cometa agora aos 60, aos 40, aos 30. Porque a própria vida vai nos amadurecendo. Vocês concordam ou não? Agora, olha que interessante, verso de número 21. Depois que o Jacó enviou todas as comitivas com os presentes, ele ficou sozinho no acampamento. E ele decidiu passar a noite naquele acampamento para orar. Foi a noite em que a sua vida foi salva. Assim, passou o presente diante dele. Olha a estratégia do cara. Vai indo, vai os comboios. Eu vou ficar na retaguarda. Eu vou orar. Eu vou ficar à noite em solidão. É uma solidão necessária. Eu tenho algo a acertar com o meu irmão. E eu dependo exclusivamente de Deus. É somente Deus que pode tocar no coração do meu irmão e fazer com que eu seja aceito novamente por ele. Então, mais uma vez, eu aprendo com o texto de que há determinadas situações da nossa vida que nos empurram para uma vida de oração. E aí no verso de número 22, já dizem que a solidão é a sala de audiência com Deus. É aonde Jacó vai ter o encontro mais importante da sua vida. O texto diz que ele se levantou naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, os seus 11 filhos, transpôs o vale de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que lhe pertencia. O Jacó que vivia fugindo, agora precisa enfrentar a situação. Agora ele chama suas mulheres, fala: olha, eu já mandei o comboio na frente. Agora vamos nós. Eu já passei a noite em oração. Eu já falei com Deus. E agora eu vou no braço do Senhor. Ou o Senhor me livra da ira e aplaca o coração do meu irmão, ou nós vamos morrer todos. Meus recursos acabaram. Eu não tenho plano B.
E aí no verso de número 24, ficando o Jacó sozinho, apareceu um homem para lutar com ele. E a gente sabe que esse homem que veio lutar com Jacó é o próprio Deus. Aliás, é Deus que toma a iniciativa da luta. Olha que interessante no verso número 25. Jacó luta a noite toda. O homem era um verdadeiro minotauro. Era um Anderson Silva. Ele não quer ceder. Ele não quer entregar os pontos. Jacó é um caso difícil. Ele tem um coração duro. É difícil fazer de Jacó um homem convertido. Deus talvez tenha lutado contra você também. Colocado intercessores no teu caminho para orar por você. Colocado pregadores diante de você. Você tem ouvido a voz de Deus muitas vezes. Não seja um Jacó, não endureça o seu coração, não queira lutar contra os planos de Deus na sua vida. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da sua coxa na luta com o homem. Verso de número 25. Vendo este que não podia com ele, com extrema misericórdia, Deus desloca a coxa de Jacó. Se preciso for, Deus tocará no seu corpo. Se preciso for, Deus tocará nos seus bens. Se preciso for, Deus tocará na sua família para te quebrantar, para te humilhar. Por vezes na Bíblia, há inúmeros relatos de que Deus permitiu uma enfermidade. Às vezes permite um acidente, permite um desemprego. Sabe para quê? Para te conter. Mas Ele jamais desiste de você. A lição que eu tiro daqui é que o Senhor não pode abençoar plenamente um homem enquanto ele não tiver vencido esse homem. Primeiro ele precisa nos vencer. A gente primeiro precisa perder, para depois virar um vencedor. Olha o que diz no verso número 26. O Jacó, que já havia experimentado a bênção da prosperidade, agora ele luta para experimentar a bênção de uma vida com Deus. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: eu não te deixarei ir. Sabe por quê? Porque eu tenho dinheiro, eu tenho família, eu tenho a primogenitura, eu tenho servos, eu tenho prosperidade, mas eu não te deixarei ir porque agora eu quero a vida. Eu quero a vida, minha maior necessidade é Deus. Eu entendi que os bens sem Deus é um vazio. Eu entendi que uma família sem Deus é um vazio. Eu entendi que as prosperidades sem Deus é um vazio. Eu descobri que a minha vida é uma tortura, ou seja, eu quero Deus de volta. Então ele reconhece que a sua necessidade agora não é mais carneiro, não é mais cabra, não é mais jumento, não é mais touros, não é mais vaca, não é mais bezerro. Você luta para conquistar as coisas e Deus te abençoa, Deus te deu criatividade, te deu
talento, te deu dom, você é um bom profissional, a sua área está bombando, você está ganhando dinheiro, você ascendeu socialmente, você comprou patrimônios, tá? E aí? E agora? E agora que você tem tudo? E agora que não lhe falta mais nada? E agora que você tem prestígio? E agora que você dá aula na melhor escola de São Paulo? E agora que você tem dinheiro para viajar para onde você quiser? E agora? A vida está vazia, porque colocou o teu destino nessas coisas. E essas coisas não é o seu destino é crescer em Deus, em comunhão, em relacionamento, em amizade. Por isso que nós, como cristãos, não devemos colocar a nossa esperança em nada que não seja Deus. Verso de número 27. No momento de ironia divina, Deus pergunta para Jacó: como você se chama? Como se Deus precisasse dessa informação. Como se Deus não soubesse quem é o Jacó. 20 anos atrás, Isaac, o seu pai, lhe perguntou: quem é você? E o Jacó disse: eu sou Esaú, teu primogênito. Mas agora, quando Deus pergunta, ele responde: eu sou Jacó. Eu sou essa carniça, essa carne de pescoço. Eu sou essa tranqueira. Eu sou o cara que causei polêmica. Eu sou esse encardido. Eu sou esse suplantador. Eu sou esse trapaceiro. Agora que o próprio Deus lhe pergunta: como te chamas? Ele não quer mais enganar ninguém, ele assume a sua identidade. Ele reconhece que dizer que ele é o Jacó, ele está confessando o seu pecado diante de Deus. Eu sou o Jacó. Eu sou aquele cara que gosto de enrolar os outros. E aí no verso de número 28, Deus observa que ele está sendo verdadeiro. Ele não está mentindo mais. Ele não está mais negando a sua identidade. Ele não está mais interessado em se passar pelo Esaú primogênito. Agora que ele confessa: eu sou Jacó. Jacó significa suplantador, trapaceiro. Eu sou Deus, um trapaceiro. Eu sou indigno. Fui infiel. Então, Deus, numa atitude de graça e misericórdia, decide mudar o seu nome e diz: você não te chamarás mais trapaça. Agora você se chamará príncipe de Deus. Israel significa príncipe de Deus, campeão de Deus, vencedor de Deus. Agora eu mudo o seu nome, eu mudo sua mente, eu mudo sua vida, eu mudo o seu futuro. Jacó perdeu a luta para Deus e ganhou a vitória. Aleluia. Ele se tornou forte ao reconhecer-se fraco. Ele deixou de ser um suplantador para se tornar um príncipe com Deus. E aí no verso de número 30, Jacó agora com os teus pecados perdoados, sua alma liberta, seu coração transformado, sua vida salva, enfim, tudo se fez novo na vida de Jacó. Agora, ele conhece a Deus
não mais como Deus do seu avô Abraão, não mais como Deus do seu pai Isaque, mas agora ele conhece o Deus de Jacó, porque ele viu Deus face a face, e a sua vida foi salva. Ou seja, a crise empurrou o Jacó para ver a face de Deus. Eu aprendo com esse texto que na crise nós nos apegamos mais a Deus. Nós ficamos mais cordeirinhos diante de Deus. Na crise nós nos quebrantamos mais diante de Deus. A crise é uma grande oportunidade para nós revermos nosso coração, perdoar quem nos ofendeu, estender as mãos para quem nos ajudou, cuidar melhor das coisas que Deus nos colocou nas nossas mãos. Deus se apresenta face a face com o homem, mais na crise do que em épocas de bonança. A bonança tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar vaidoso, soberbo, nariz empinado. Tem que tomar muito cuidado. Havia um ciclo em Israel, no livro de Juízes, fala sobre o ciclo. Israel melhorava, se desviava do Senhor. Havia a prova, se voltava ao Senhor. Melhorava um pouquinho, se desviava do Senhor. Era esse ciclo. Ó. Tem crente que é assim. Mas quem sabe essa crise que você está enfrentando, quem sabe não é para você ver a face de Deus, o milagre de Deus, a intervenção de Deus na sua vida. Eu, estou desconfiado que Deus usa desse expediente para nos quebrantar mais. Este encontro decisivo em Peniel foi memorizado até os dias de hoje pelo ritual nutricional de Israel, porque até hoje o judeu não come carne com nervo, com respeito ao nervo da coxa de Jacó ferido por Deus. Então, agora Jacó é um novo homem e ele mesmo afirmou: o sol nasceu para mim. Olha, irmãos, o sol está nascendo para você hoje. Se você tem alguma coisa no seu passado, pelo amor de Deus, resolva isso, reconcilie-se, deixa para lá, não importa quem errou, quem deixou de errar, há momentos que você erra, momentos que você acerta, nós, na nossa melhor versão de nós mesmos, nós somos um baita de um pecador, somos pecadores. Quantos irmãos que não se falam em casa, brigaram por herança, ganharam um percentual a mais na venda da casa, mas em compensação não conseguem nem se olhar mais. Os primos que se amavam agora estão separados. Quantas birras, quantas brigas, quanta gente que deixou para trás um legado mal resolvido, uma mentira. As mentiras nos levam a derrotas no presente. As mentiras do passado nos levam a derrotas no presente. Então, o que eu mais admiro nesse texto é que o Jacó, quando amadureceu, eu vejo uma conversão legítima na vida dele. Primeiro, ele se reconciliou com seu sogro Labão, porque o negócio ali era feio também. Ali ele teve vários perrengues com o seu sogro, mas ele se reconciliou. E agora ele se reconcilia com o seu irmão. Então a gente vê o Jacó maduro. O crente maduro é um crente com viés de reconciliar. E não de brigar. Então eu queria orar nessa manhã. Vai que tem alguém aqui hoje que Deus está falando para você no seu coração: olha, chega
chega. No que depender de você, vá em busca da reconciliação. Se não depende de você, se você já tentou e a pessoa não quer se reconciliar, então você está livre do sangue daquela pessoa. Mas se depender de você, você vá buscar resolver o seu passado.